Pois é, deixa eu só destacar para a nossa audiência, já temos inclusive imagens ao vivo do plenário do Senado Federal. Davi Alcolumbre assumiu há pouco e convocou os senadores para registrarem presença e para fazer a verificação da quantidade, né, de integrantes do Senado Federal, para ver se tem um quórum suficiente para aí sim iniciar o processo de votação. Mas tem uma informação que é muito relevante, é uma informação de bastidor, é um zoom, né, como dizem no jargão jornalístico de cobertura de bastidores da política. Tem um zoom lá no Senado Federal que indica que Davi Alcolumbre teria articulado a derrota de Jorge Messias, que ele não estaria nem um pouco satisfeito em conduzir o processo de aprovação de Jorge Messias, porque para muitos ele já externou o desejo de indicar Rodrigo Pacheco. Deixa eu passar para o Bruno Musa para analisar agora essa votação que será iniciada dentro de instantes no plenário do Senado e essa possibilidade, essa informação ainda de bastidor que indica que Alcolumbre não estaria satisfeito com tudo isso, que poderia, inclusive, articular ou estaria articulando para uma derrota de Jorge Messias. Exagerada a tese, Musa? Veja, Caniato, na política nada nos surpreende ou deveria nos surpreender, a tal ponto de acharmos ou dizermos que é impossível. Mas, de fato, seria uma surpresa. Não a situação ou o sentimento de Alcolumbre, mas a possibilidade dele conseguir fazer isso. Eu acho que o governo, de alguma forma, ele se blindou, e não apenas esse governo, mas todas as indicações no geral, se blindam e não vai para essa votação sem antes ter, digamos, uma formalização ou uma estrutura muito mais concreta e praticamente definida daquela situação. Ele vai se blindando, vai aparando as arestas e vai, obviamente, no jargão político, como é que você conquista voto? Usando o dinheiro do pagador de imposto, distribuindo para a classe política, para eles fazerem o que quiserem com a nossa vida. Pouco importa a indicação, que será por algumas décadas de Messias, que pode mudar por completo tomadas de decisões, sejam monocráticas, sejam colegiadas, se ele é mais próximo ao governo ou não, se ele tem uma atuação positiva ou negativa na AGU, se ele tem um notório saber jurídico ou não. Tudo isso pouco importa. O Brasil pouco importa. O que importa são as trocas de emendas financiadas por todos nós, e aí sim eles vão para aquela votação secreta, claro, porque nós votamos em senadores, financiamos tudo isso, mas não temos o direito de saber como cada um deles votará para a gente cobrar. Não. Os intocáveis da vez ali, que eu já mencionei no Legislativo, no Judiciário, no Executivo, de grande classe das empresas estatais, da burocracia como um todo brasileira, eles se sentem no direito de fazer tudo às escondidas do povo brasileiro, que, infelizmente, só temos como financiar e sequer questionar. Então, no meu entender, não é uma surpresa a sensação ou o sentimento do Alcolumbre, mas seria uma surpresa ele conseguir reverter alguma coisa que, na minha opinião, quando vai para o jogo de verdade, ele já sai definido. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque também tem uma análise que muitos fazem a respeito da aprovação e em que grupo Messias estaria inserido. Mota, muda muito a composição ou a relação de forças quando a gente olha para a figura de Messias, as características dele, quem o indicou, a trajetória e decisões que foram tomadas por ele, por exemplo, na Advocacia Geral da União, ele substituiria Luiz Roberto Barroso. Há algum tipo de mudança substancial na composição da Suprema Corte com a aprovação dele? Nenhuma mudança que beneficie o cidadão, o eleitor, o trabalhador brasileiro. As personalidades são diferentes, os posicionamentos são diferentes, mas a linha política, filosófica é exatamente a mesma. Essa indicação, se aprovada, ela não muda o perfil da corte. E esse é que é o problema. O Brasil vive um momento de ativismo judicial descontrolado. O Brasil hoje tem juristas estatais que acreditam que eles detêm um conhecimento superior
ao de todos os outros brasileiros. E cabe a eles tomar decisões que vão afetar a vida de todos os brasileiros, ainda que eles não tenham tido nenhum único voto. Essa forma de pensar, que é conhecida sob vários nomes, entre eles neoconstitucionalismo, né? Então, você olha para a Constituição, em vez de você fazer o que a Constituição diz, você reinterpreta a Constituição de acordo com a sua visão do mundo. Pessoas que acreditam no modelo de Estado de Direito baseado na democracia, no voto universal, veem nisso uma afronta ao poder maior de uma república democrática, que é o poder do eleitor. Nós chegamos a um momento no Brasil em que as pessoas estão fortalecendo, firmando a convicção de que o voto delas não serve mais para nada. Primeiro, porque elas elegem representantes que hoje já não têm quase poder nenhum, nem imunidade parlamentar mais esses representantes têm. Depois, quando chega em momentos críticos, momentos em que os seus representantes eleitos têm que realmente mostrar que eles estão honrando o mandato que eles receberam, nós assistimos cenas patéticas, como a que vimos e ainda estamos vendo nessa sabatina. Pois é, só lembrar a nossa audiência, a produção acabou de checar essa informação, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, insistindo que todos os senadores compareçam no plenário, registrem a presença para fazer a verificação de quórum, para aí sim iniciar o processo de votação. Então há uma dúvida, né, sobre qual é o número total de senadores que participarão dessa votação, e aí a gente observa quem está falando, uma palavra de ordem, o senador Eduardo Braga, do MDB do estado do Amazonas. Deixa eu passar mais uma vez para o Cristiano Beraldo, porque há uma leitura, Beraldo, sobre características das figuras que compõem a Suprema Corte, e ainda que isso que o Mota tenha destacado faça todo sentido, digamos, Jorge Messias daria continuidade a um grupo que se conseguiu se consolidar na Suprema Corte, tem a característica religiosa, né? O fato de ele ser evangélico talvez acabe dividindo, digamos, a leitura ou as decisões sobre alguns temas em especial. Fico imaginando, sei lá, o caso das 40 gramas de maconha ou qualquer tipo de discussão a respeito de aborto. Talvez Jorge Messias, apesar de ter sido indicado por Lula, ter alguma ligação com outros ministros que são muito conectados ao Partido dos Trabalhadores, né, historicamente, talvez em algumas pautas de costumes, pautas que acabam mexendo com o conservadorismo, talvez ele destoie dos demais, você não acha? Na verdade, ser evangélico, ser católico, ser judeu, não deve ser requisito para se ocupar ou não, para ser indicado ou não para o Supremo Tribunal Federal. Eu admiro e tenho apreço pelas pessoas que são tementes a Deus, mas isso como balizamento da sua conduta de vida, sua conduta moral. Há muita gente qualificada, há muita gente com reputação ilibada, há muita gente com notável saber jurídico, e inclusive que tenham uma visão do mundo mais alinhada à esquerda, mas que sejam figuras totalmente reconhecidas e respeitadas no mundo jurídico por aquilo que sabem, por aquilo que praticaram nas suas vidas, e não exclusivamente pelos cargos que a política permitiu que eles ocupassem. Então, quando nós temos na hipótese da entrada, na provável hipótese da entrada do Messias no Supremo Tribunal Federal, a sua posição, me parece, será de integração a uma corte que hoje está moralmente abalada. Eu não vejo nenhuma condição dele próprio chegar ali e tentar estabelecer um voo solo, tentar estabelecer um tipo de conduta que, em algum momento, confronte com os interesses
dos seus pares, porque o sistema ali, internamente hoje, é de tal maneira bruto que eles estão fechados no objetivo de se protegerem. E com isso, se houver um dissidente, este dissidente certamente terá muita dificuldade, porque o que nós estamos vendo ali são decisões, de novo, não tomadas com base na lei. Caniato, a questão dos 40 gramas de maconha é simplesmente de saber onde na Constituição Federal, onde os constituintes, olha que tinha muita gente desqualificada ali, talvez até usuário, mas eles próprios não tiveram a coragem de versar na Constituição brasileira sobre esse tema: 40 gramas, 20 gramas, 100 gramas, cocaína, não é só maconha, é haxixe, é crack. Que conversa fiada é essa? Então, Caniato, dentro desse contexto, a posição de Jorge Messias, ela fica subalterna a essa maioria formada ali dentro e que está conduzindo o Supremo Tribunal Federal pelos piores caminhos já escritos na história brasileira. Pois é importante lembrar também propostas que vêm sendo ventiladas a respeito de próximas indicações. Deixa eu tratar disso, mas preciso só dividir a rede, uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. Agora, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque, Musa, a gente tem visto cada vez mais presidentes indicarem figuras mais jovens, né? Nomes com menos de 50 anos. E aí foi a análise que há pouco o Cristiano Beraldo fez. Teremos um jurista que ficará praticamente 30 anos, né, na Suprema Corte. É isso que o nosso judiciário precisa? Hoje em dia, há políticos que pensam em estabelecer mandatos, né, levantarem um conjunto de propostas para alterar, promover uma reforma no judiciário e também o Supremo Tribunal Federal. Mandato, idade mínima para ministro do Supremo, a forma como eles são admitidos ou indicados. Enfim, queria que você discorresse um pouco desse mecanismo hoje em dia, né? Que muitos presidentes acabam indicando figuras cada vez mais jovens e aí ficarão por décadas na Suprema Corte. É isso que o país precisa? Obviamente não. Eu estou longe de ser um profundo conhecedor de estratégias na área jurídica para indicação de um ministro da Suprema Corte, mas me torna bastante claro, ou me deixa bastante óbvio, que o processo como é feito hoje, ele é carregado de conflitos de interesse, Caniato. Isso é uma perpetuação de uma determinada ideologia, uma vez que um governante de turno pode ficar 4, 8 anos e depois precisa sair. No caso do Brasil, a gente tem ali quase 20 anos de PT entre alternância entre os governos. Então, tudo isso faz com que um dos poderes que se vende como independente na Constituição, claramente ele não é. Veja, nós temos ali dentro do Legislativo uma série de problemas dentro da política, como nós já falamos aqui. Por volta de 95% da Câmara, dos deputados da Câmara, foram eleitos pelo coeficiente eleitoral, algo como 5% só foram eleitos pelo voto direto. Isso, para mim, já mostra uma clara disfunção no sistema político. Depois, nós temos ali a forma como é feita a indicação pelo Executivo para o Judiciário. Se essa indicação pressupõe ainda anos, décadas a fio de uma manutenção daquele poder, é claro que você está perpetuando uma determinada ideologia, seja ela qual for, e uma troca de favores que fica óbvio que não gera uma independência dos poderes. Em tese, poderia ser tudo lindo. Não, sou escravo da Constituição, sou evangélico, tenho meus valores sólidos, chora como uma criança, aquela cena teatral que a gente costuma ver. E vimos mais uma vez hoje, por isso que eu falei no meu primeiro comentário de uma certa vergonha alheia enquanto adulto. Mas depois você percebe que essa não é uma independência de verdade. Portanto, é mais um teatrinho onde nós somos, entre aspas, obrigados a acreditar que há essa independência entre os poderes. E aí, no grau que nós chegamos no Brasil de corrupção, de crime organizado, dessa clara falta de preocupação do judiciário em seguir a Constituição e gerar uma punição aos corruptos e etc.,
Tudo isso faz com que gere uma clara falta de segurança do brasileiro com esses poderes, que no fundo são dependentes um dos outros, talvez complementares, e que não há outro meio a não ser entrar em choque entre eles. Por isso que eu falo que quando há uma harmonia entre esses poderes, onde eles se indicam e um depende do favor de outro, o legislativo, aqueles que têm processos são julgados pela Suprema Corte, só que são eles que aprovam o nome da Suprema Corte. São eles também os senadores que podem votar o impeachment do ministro. O ministro vem a público e fala, não, se aprovarem, eu vou dar uma canetada aqui, em outras palavras, e a gente pode anular esse processo. Ou seja, não há independência. E não havendo independência, que é um dos pilares supostos da democracia, fica muito claro que a nossa democracia é uma brincadeira no nome. Apenas, ela não é uma verdade absoluta. E eu não estou falando apenas pelo judiciário A, B, C ou D ou pelo momento do governo. Ela não é. O Brasil não é uma verdadeira democracia onde a vontade popular ela é representada. O voto é secreto, Caniato. Que vontade popular que vai ser representada se você não pode cobrar o senador que você votou? Então, essa perpetuação, para mim, ela é mais uma das disfunções, mas não são disfunções à toa. Para mim, são todas elas propositais, sempre pensando no poder pelo poder.